legal e tão envolvente que é a semana acadêmica, né? Como eu falei antes, né, ela é uma atividade organizada pelos próprios alunos, então é muito legal ver as coisas que vão desenrolando e vão acontecendo conforme a gente planejou lá no início do ano e fechando as atividades no meio do ano. Então fica o convite aí, é bem legal. Vocês vão ter contato com uma galera de todos os cursos, então isso é uma coisa bem interessante mesmo. É aquele papo de networking, mas é realmente bem legal, assim, pessoas que a gente vai, de repente, ter um contato profissionalmente depois, poder se encontrar e conhecer essa galera toda aí da Unicinos, né? Bom, nosso tutorial aqui, então, de LT Spice. Para quem não conhece, então, o LT Spice ele é uma ferramenta para simulação de circuitos eletrônicos baseada em Spice, que é um tipo de padronização que os fabricantes e a indústria eletrônica usa para justamente disponibilizar esses recursos, tá? Ela é bem. Não só o LT Spice usa esse tipo de modelo de simulação, mas tem outras ferramentas que também usam. A gente vai se concentrar aqui no LT Spice porque justamente ele é uma ferramenta gratuita, disponibilizada pela Linear Technology, que é um fabricante de componentes de semicondutores, e ela é muito útil justamente por causa disso, né? Bom, vamos lá, vamos para o básico. Eu preparei aqui então três partes para esse tutorial, tá? Um básico, onde a gente vai ver algumas ferramentas. Uma parte mais intermediária, a gente vai ver um pouco algumas funções extra. E uma parte um pouco mais avançada, que a gente vai fazer alguns testes, inclusive com criação de componentes. Mas vamos iniciar aqui do básico. Lá, vou botar aqui no cantinho. Então, eu já estou aqui com o LT Spice aberto. Para quem não conhece, deixa eu até botar aqui na tela como procura. LT Spice. Se é do básico, vamos começar do básico, né? Então, para quem quiser utilizar essa ferramenta e quiser, inclusive, baixar ela enquanto a gente está falando aqui, é relativamente rápida de baixar e instalar. Ela tem versões ali para Windows, infelizmente não tem versão para Linux, que eu gostaria muito de usar, mas tem versão, inclusive, para Mac OS aí. Bem fácil, ela é gratuita, ela não tem nem registro, não tem nada, é só baixar, praticamente começar a usar. Bom, nesse tutorial básico, então, eu vou ir lá do início. Eu sei que tem gente aí que já está um pouco mais familiarizada com o LT Spice, mas a gente tem que fazer lá a nossa introdução inicial. Então, falando um pouco das ferramentas de quando a gente abre a interface aqui, né? A gente tem, então, lá nossas ferramentas de configuração, a gente tem para abrir o documento. Vou abrir o documento aqui já. Ele inicia nessa tela cinza aí. E a gente tem algumas ferramentas para fazer linhas, para fazer, colocar os resistores, colocar os capacitores, indutores e tudo mais. E a gente tem também uma caixa de inserção de componentes um pouco mais diferenciadas. Esses aqui são atalhos rápidos, né, que são os componentes mais básicos que a gente sempre coloca, com wires, né, também, que é o nosso fio aí que a gente vai estar ligando. E a gente tem uma etapa de rodar. Diferentemente de algumas outras ferramentas, como, por exemplo, acho que quem está familiarizado com o... como é que é o nome daquela ferramenta que tem? Proteus, que também faz simulação. O LT Spice, ele não... Eu até não sei se o Proteus faz isso, tá? Eu não sei se tu pode fazer edições enquanto o projeto está rodando e verificar os resultados. No LT Spice, ele tem uma característica que é tu finaliza o teu desenho e tu bota para rodar. Então ele vai compilar todas as tuas modificações, todos os detalhes que tu colocou no teu projeto e vai rodar tudo de uma vez só. E a partir dali tu pode fazer as tuas análises, os teus pontos, sem precisar rodar uma simulação de novo. Então ele vai rodar exatamente aquilo lá e tu pode fazer todas as medições enquanto o circuito já rodou. Fazer a extração dos dados, no caso, né? Bom, vou começar então aqui já do básico. Vamos pegar aqui. Vamos fazer um divisor de tensão aqui bem simples. Então, deixa eu voltar aqui de novo. Eu cliquei então aqui em resistor. A gente também pode apertar R. E aí, já falando um pouco dos atalhos, né? Eu até deixei um item aqui do lado que é atalhos ruins. Os atalhos da LT Spice, realmente, eu acho que é a coisa que as pessoas mais reclamam e com razão, porque é realmente um desastre. A maneira como eles fazem os atalhos nele é o contrassenso de qualquer tipo de aplicação que eu já vi. É coisa do tipo bizarro, do tipo assim, o 1 da F9, mas numa outra etapa de execução,
o F9, o F5 é delete, o delete recorta, então é uma loucura. Mas, enfim, isso é só um comentário mesmo, né, a respeito desses atalhos dele. Então, eu peguei aqui meus dois resistores, vou pegar aqui uma fonte, eu vou tentar usar só os componentes básicos que já vêm instalados nele, tá? Para a gente não se perder muito. Eu tenho outras fontes de tensão, mas eu vou usar essa aqui, ó, Voltage Source, que é a fonte mais comum, né, dele, né? Então, clicou, deixa eu voltar de novo lá, clica lá em Component, e aí vamos direto em Voltage Source. Vou colocar minha fonte aqui e vou fazer a conexão do circuito inteiro. Pegar. Beleza, tá aí meu circuito bonitão. Agora eu vou botar um ground, que eu preciso sempre colocar um terra. Em todos os circuitos, a gente sempre precisa ter um referencial que vai ser utilizado na nossa simulação. Então, vai lá, coloquei o meu ground, que é esse símbolozinho aqui, e conectei ele no meu circuito. Agora eu preciso só definir os valores de tensão e os valores dos resistores para a gente já poder iniciar a nossa primeira simulação. Então, eu vou definir que a minha fonte de tensão ela vai ter um valor de 10 volts. Eu vou arbitrar aqui um valor de resistência de 5K. Então, eu tenho aqui a possibilidade de botar o valor da resistência, a tolerância e a potência máxima que ele suporta. Vou me concentrar primeiro só aqui no valor da resistência. Vou botar aqui 5K também. E se alguém aqui já viu lei de Ohm, bom, vou botar o tempo de simulação, então. Desculpa, eu vou botar aqui de novo. Esse aqui, então, é o botão para a gente rodar a nossa simulação. Eu vou clicar em rodar e ele verificou que eu não tinha setado o tempo de simulação que a gente quer rodar. Então, eu vou botar aqui um tempo de 1 segundo. 1S. Beleza, ele já iniciou a simulação, só que a gente não está vendo nada porque a gente não clicou em nada para medir. Ele já abre uma caixinha aqui separada para esse arquivo só do que vai mostrar a simulação e uma só do esquema elétrico. Eu não gosto muito dessa daqui, vou trocar para a exibição vertical, que me parece fica um pouco melhor visualizado aqui. Então, a partir daqui, eu tenho essa. Quando eu posiciono o mouse, depois que ele já rodou, quando eu posiciono o mouse por sobre algum fio, ele mostra essa ponteira que parece uma ponteira de osciloscópio. E é mais ou menos isso, tá? Quando eu boto em cima de um componente como um resistor, por exemplo, ele mostra parece aquele desenho daquele alicate amperímetro, sabe? Que tem aquela garrinha, né? Que envolve o fio. Isso é para mim medir corrente. Então, quando eu boto aqui em cima, ele fica nesse formato. Se eu clicar, ele vai mostrar a corrente desse resistor. Ou se eu clicar aqui, ele vai mostrar o nível de tensão. Então, se eu cliquei aqui, ele está mostrando a minha tensão da fonte, 10 volts. E, obviamente, quando eu clico aqui, tem que dar 5 volts, porque é o meu divisor de tensão, os dois resistores iguais, né? Então, eu tenho lá os meus 5 volts. Agora, a gente tem essa visualização aqui, que é essa visualização gráfica, né? Onde eu tenho aqui no tempo, né? Eu tenho o meu tempo iniciando em 0, indo até 1 segundo, como foi informado aqui na nossa simulação. Se eu quisesse simular 10 segundos, ele ia exibir aqui a divisão de tempo até 10 segundos. E eu posso ver mais algumas coisas. Por exemplo, eu não preciso necessariamente estar. Se eu quiser monitorar, por exemplo, um ponto, esse aqui, né? Sem precisar ficar visualizando nessa parte da parte gráfica, eu posso simplesmente clicar com o botão direito aqui, em cima dessa linha que eu quero medir, e eu vou botar aqui um Place OP Data Label. Ou seja, ele vai mostrar aqui a tensão nesse ponto sempre que isso daqui rodar novamente, né? Então, nesse caso, no circuito linear, né, ele vai mostrar que, se não me engano, é o RMS. Então, a gente pode visualizar aqui, por exemplo, o nível de tensão diretamente no esquema elétrico, sem precisar ter essa parte aqui, né, de visualização. Ajuda quando a gente quer fazer algum relatório, alguma coisa assim, né, que quer mostrar aquele ponto de tensão ali, e a gente pode deletar ele simplesmente apertando Delete, e eu clico lá, deletei ele. Eu vou deixar ele aqui de volta, né, para facilitar.
E aqui agora a gente já tem a parte do nosso gráfico e a parte do nosso esquema elétrico. Nessa parte básica, eu reservei um espaço aqui nessa apresentação para a gente ajustar as cores. Eu sei que pode parecer bobagem, a gente é da engenharia, a gente não está preocupado com cor de gráfico, coisa desse tipo, mas invariavelmente a gente vai ter que preencher algum artigo, né? A gente vai ter que postar algum documento, enviar algum trabalho, e pode ser que eu acabe tendo essa tela preta no meio de um arquivo lá cheio de texto. Isso às vezes não fica muito legal, nem esse fundo cinza aqui acaba às vezes não ficando muito legal. As próprias cores dos gráficos, eu acho eles que ficam um pouco estranhas essas cores aqui originais do LT Spice. E como eu já utilizo um padrão de cores para outras aplicações, por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho, não necessariamente eu estou utilizando só o LT Spice para uma simulação. Eu posso estar utilizando, por exemplo, o Excel e mostrando e puxando gráficos de lado do Excel para colocar nesse relatório, nesse trabalho, nesse artigo. E para manter um padrão de cores uniformizado, pode ser interessante ajustar todas essas cores aqui, inclusive das linhas, né? Então eu vou botar aqui uma corrente, ó. Ele automaticamente sugeriu usar o vermelho já direto, ó. Vou pegar a corrente da fonte também aqui, ele botou lá. Então, todas essas anotações de desenho pode ser interessante a gente editar. Eu deixei um link nessa apresentação aqui para para a biblioteca de Matplotlib, que é do Python. Eu gosto desse padrão de cores aqui do Python, ela inclusive é bem parecida com o do próprio Excel mesmo, mas quem preferir pode usar do Excel mesmo. Então vou só mostrar aqui como é que a gente edita essas cores. Vou puxar um pouquinho mais para o lado aqui, porque eu fiz o seguinte, ó. A gente tem o padrão de cores, e essas cores estão em hexadecimal. Eu, como sou uma pessoa muito preocupada com vocês e quero deixar as coisas o mais ajustada possível, eu disponibilizei aqui as cores já em decimal, porque a gente vai entrar com esses valores aqui na opção Tools, Color Preference, e a gente tem a possibilidade de editar na parte do Waveform ou na parte do esquemático. Eu acabei de me lembrar aqui agora que eu não iniciei a gravação. Como a gente está recém no início, eu vou aproveitar aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo iniciar essa gravação aqui. Vou ver aqui. Humberto, Oi. eu botei a gravação, Humberto. Ah, mas tu é o cara, professor. Tu, olha, tu vai para o Não, é que céu, eu já com esqueci certeza. várias vezes nas aulas também. Foi sorte. Ah, muito obrigado, professor. Bom, então, com a ajuda do professor Eduardo Martins, a gente vai seguir. Bom, então eu selecionei o que eu separei aqui. Na parte do esquemático, bem rapidamente, a gente vai fazer o quê? Basicamente, editar aqui. A gente tem a possibilidade de editar tudo. Para relatório, normalmente eu edito só o background, eu passo ele lá para branco mesmo, e já vai ficar bem melhor do que para justamente printar, né, ele, tirar um print daqui e botar no relatório. Existe um método de exportar o gráfico diretamente, diretamente para um arquivo EMF file. Esse arquivo, ele é um arquivo de vetor, se não me engano, e vocês podem colocar ele direto, ele já vai vir em preto e branco já, se não vai vir preto. Só que o problema é que esse EMF file, ele deixa essas linhas mais grossas, e a gente perde um pouco do controle sobre isso daqui. Então pode ser que a gente queira realmente utilizar essas linhas um pouco melhor visualizado aqui, um pouco mais dinâmico, né? Talvez até colorido mesmo, né? Por que não, né? Por mais que o relatório acabe sendo pensado sempre para imprimir em preto e branco, pode ser que a gente queira utilizar algumas cores, né, para ficar mais visível na leitura com o PDF também. Então, se quiser dar um print, então já dá um print na tela aqui, eu já tiro ele, jogo um branquinho mesmo direto. Para o esquema elétrico, normalmente eu sugiro, né, ou pelo menos eu uso como referência isso, né, eu mudo aquele cara lá e é isso. Para a parte do esquema, das nets ali no Waveform, eu costumo utilizar, então, o fundo também, né? Eu vou lá no background e seleciono ele para botar tudo em branco. Obviamente, as cores aqui já vão ficar bem ruins, né? Se a gente não ajustar elas. E aí eu vou lá no meu traço 1, né? E eu vou definir lá, ó, 31
119, 180. Beleza. Ele já botou o azulzinho lá, que é o padrão da primeira cor. Vou botar aqui 255, 119 e 14. Não vou arrumar todas, tá? Vou arrumar só algumas aqui para que a gente já vai usar aqui. 44, 160, 44. Vamos botar só a quarta. 214, 239, 40. Beleza, isso já vai ser suficiente para nós. Ok. Só que a gente vai encontrar um outro problema agora, que é justamente essas linhas aqui do LT Spice, elas vêm configuradas. Faltou o fundo aqui. Vou botar o grid aqui, vou botar em um preto bem forte para ficar bem bom de visualizar. Color Preferences, vou lá no Waveform, vou selecionar os axes aqui e vou botar um preto. Beleza, aplico. Assim já tá legal. Já botou a minha escala que ele já botou em preto e já botou também os meus tempos ali em preto. Eu posso ajustar esse grid interno aqui, mas eu não vou, nesse momento, não vou fazer isso não. Vou dar um OK e vou ajustar agora a espessura dessa linha, porque também fica muito fininha essa espessura de linha. Então eu vou lá em Waveform, geralmente estou usando 3 aqui mesmo, isso deve ser suficiente. Para o cursor e para o trace, porque esse cursor a gente vai ver já mais à frente quando a gente for utilizar ele. Então, ele ficou lá já a linha um pouco mais grossinha. Se quiser aumentar, aí vocês ajustem aí conforme for a necessidade de vocês. Bom, aqui a gente está visualizando no gráfico a tensão, né? Então, a gente tem aqui a tensão em volts e a gente tem aqui o nosso tempo em segundos, que é o tempo da nossa simulação. Quando a gente utiliza mais de uma grandeza no mesmo gráfico, o LT Spice ele vai colocar assim, ó. Então, a gente tem a tensão, que é a primeira medida que está sendo visualizada, que é no meu net 0, né? Aliás, meu net 1, né? N1, e a nossa corrente aqui em laranja. As duas elas estão uma por sobre a outra, mas eu tenho aqui num lado sendo exibido então a minha tensão, e aqui a gente pode ver que a unidade ele já mudou para corrente, ó. Então, nessa lateral ele está exibindo tudo que for corrente, vai ficar sempre nesse lado do gráfico. E ele mixa os dois gráficos um por sobre o outro, ó. Pode ver que a gente não está visualizando essa linha azul, porque ela está abaixo dessa linha laranja aqui. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode ter outras grandezas. Por exemplo, já vou introduzir agora o conceito de equação, que esse gráfico permite a gente fazer algumas coisas, algumas brincadeiras. Por exemplo, eu tenho aqui essa tensão, que é essa tensão nesse ponto aqui. Aliás, essa tensão aqui nem é nesse ponto, essa tensão é aqui em cima, né? Eu vou tirar essa tensão e vou pegar esses meus 5 volts aqui. Tá lá o meu VN2 de 5 volts e vou pegar a corrente aqui em cima do R2. Então eu tenho a tensão em cima de R2, né? Lembrando que eu estou usando como referência o GND e a minha corrente no IR2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nome aqui que foi utilizado, ó, e vou recortar. Vou deletar essa linha e vou fazer o seguinte: eu vou dividir essa tensão por essa corrente. Então eu tenho a tensão no nó 002, dividido pela corrente no IR2, a corrente que passa em R2. Quando eu fizer isso, o resultado esperado é que ele mude a minha escala para quilo-ohms, ou para ohms, no caso, né? Justamente porque ele sabe que a gente está trabalhando com uma grandeza que era uma tensão dividida por uma corrente. Ele entende que isso é uma resistência e já coloca aqui a unidade e já troca para ohms. E se eu ir lá e botar de novo também a nossa tensão, ele vai botar a tensão junto no gráfico. Agora eu tenho a tensão aqui na esquerda e a resistência na direita. E se eu pegar também a corrente, ele está botando tudo junto agora. Os dois de cima, os dois desse lado aqui, então, é a resistência, depois a tensão e depois a corrente. Aqui ele já separa as duas linhas, né? Justamente para a gente poder ter essa separação. Bom, mas isso aqui agora ficou meio confuso, porque está muito atrapalhado, muita coisa, não quero dessa forma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso separar esses gráficos aqui em outros planes, em outros plot planes.
Então, eu tenho, na verdade, a possibilidade de colocar aqui mais um outro gráfico separado. Então, vamos lá, eu vou selecionar aqui e clicar em cima do gráfico e vou adicionar um plot plane. Então, eu tenho aqui um outro plot plane adicionado e eu vou pegar essa minha unidade de corrente e vou jogar para lá. Vou adicionar mais um outro plot plane. E tá lá, ó. Eu tenho agora uma parte do gráfico exibindo somente a tensão, uma parte exibindo somente a corrente e uma parte exibindo somente a resistência. Ele é até interessante que ele deixou. Não, ele tá dando. Porque não tá com foco, ó. Quando a gente foca, ele muda de cor. Deixa eu ver se isso aqui ficou para trás algum padrão de cor aqui. Axis Inatives. Ó. Vou selecionar, passar lá para preto também. Ok. Opa, botei para branco. Inativo Axis preto. Ok, beleza. Aí eu posso tirar meu print aqui agora e vai ficar bonitão também. Da mesma forma, a gente também pode exportar esse gráfico aqui para EMF file. Mas, como eu falei, eu sei lá, vocês testem aí. Até vou testar aqui para ver, para mostrar como é que fica isso. Mas eu costumo não achar muito bonito isso aqui, não. Deixa eu pegar aqui, área de trabalho. Ó, ele fica assim, ó. Ele não vai deixar cor nenhuma. Eu acho meio feio, pô. Por um gráfico, assim, talvez, se for só uma grandeza, né, só uma unidade, pode ser que fique interessante, mas quando a gente tem outras unidades e outras coisas acontecendo ali, pode ser que não fique tão interessante. Então, um print aqui na tela, às vezes, é a melhor saída para resolver esse tipo de problema. Bom, a gente falou, então, das nets sendo mostradas ali com a atenção dela, a gente mostrou aqui as equações no gráfico, e a gente pode aumentar isso daqui, na verdade, né? A gente tem, além da tensão, a gente também pode querer exibir a potência dissipada em cima desse resistor. Para saber isso, obviamente, a gente vai saber lá que, em vez de fazer a tensão dividido pela corrente, a gente pode fazer a tensão vezes a corrente, porque a gente sabe ler de ohm, a gente é inteligente. Vou botar lá a tensão vezes a corrente, e olha lá, ele já mudou a unidade de medida para watts. Então a gente sabe que a potência dissipada em cima desse resistor é 5 watts de 0 a 1 segundo. Então 5 miliwatts, né? Nesse tempo, deixa eu desligar uma coisa com o telefone. 5 watts. Aqui. Beleza, então a gente tem aqui agora a tensão, a gente tem corrente, a gente tem a potência, e a gente vai fazer uma outra coisa agora. A gente viu todos esses dados nesse resistor, mas a gente não viu nesse cara aqui. Então, vamos fazer isso aqui que a gente fez nele. Eu vou pegar, ao invés de pegar a tensão no nó 2, eu vou pegar nesse cara aqui. Vou pegar a corrente dele, IR1, e aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou fazer a minha potência. Eu vou até mostrar a resistência aqui, para ficar um pouco mais visual o problema que eu quero mostrar. Eu vou voltar lá para a tensão dividido pela resistência, pela corrente, e vou mudar aqui para o nó 1 e no meu resistor IR1. Aí a gente sabe que a corrente que passa em 1 é a mesma de I2, mas só para ficar mais explícito isso. Então eu botei aqui a tensão dividido pela corrente e a gente está vendo que está marcando 10 kΩ. Faz sentido, porque a minha referência é o zero, não aqui em si, e não esse ponto aqui. E a gente quer, para poder medir a resistência desse cara, eu tenho que pegar a tensão em cima desse cara e dividir pela corrente desse cara, a corrente que passa nele. Para isso, eu não posso pegar como referência esse cara aqui. Só que eu também não posso ficar. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu vou mostrar o jeito mais difícil, depois eu mostro o jeito mais fácil. Então, se eu tenho a minha tensão aqui, meu VN1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse VN1 e vou medir esse ponto aqui também, que é o meu VN2. Como eu sei que posso fazer equações aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer VN1 menos VN2. Então, eu vou copiar aqui para facilitar a minha vida, vou deletar essa linha e vou fazer VN1 menos VN2. Para editar essas equações aqui, a gente clica com o botão direito, tá? Em cima do próprio título, aqui no topo do gráfico. Então, agora a gente está fazendo VN1
menos VN2, e está dando lá os meus 5 volts. Isso é a forma como a gente pode fazer para mudar a referência, né? A gente tem a referência desse ponto, a gente tem a referência desse ponto, tudo baseado em zero. Quando eu faço uma menos a outra, eu tenho esse cara. Mas a gente pode utilizar um recurso que tem aqui, que é clicar com o botão direito em cima da net, e a gente tem uma outra ponteira, que é o meu Mark Reference. Se eu clicar nesse Mark Reference, ele vai colocar uma ponteira aqui, vai deixar ela ativa, e eu vou clicar aqui em cima agora do meu outro ponto, da minha outra net, e eu vou ter aqui agora a minha net sendo exibida de uma outra forma. Essa é uma outra representação que o LT Spice também usa, que é tu botar a tensão, né, o V, abre parênteses, o nó 1 e o nó 2, e ele entende que tu está fazendo a diferença de potencial entre o nó 1 e o nó 2. E ele já dá aqui os nossos 5 volts igual, aparece se a gente faz VN001 menos VN002. Então, essa é uma outra forma. Então, para mim resolver então essa equação aqui e poder obter exatamente a resistência desse ponto aqui, desse resistor, eu vou fazer VN1, N002. Beleza. Olha lá, ó. Agora eu tenho a tensão nesse ponto, dividido pela resistência nesse ponto, e está me mostrando já a corrente, a resistência desse cara aqui. Eu sei que isso parece meio bobo, a gente está pegando um circuito assim, mas quando a gente está fazendo um circuito um pouco maior, um pouco mais complexo, ter que pegar referências e ficar fazendo subtração pode ser um pouco mais chato. Então, usar esse recurso aqui dessa ponteira que é meu mark reference pode ajudar bastante. Vou deletar esse cara aqui e vou introduzir um problema agora. Vocês reparam que... Deixa eu chegar um pouco mais para cima aqui. Peraí. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo do gráfico. Eu acho que tem que fazer assim e agora tem que botar... Não sei se aparece aqui, bem aqui embaixo aqui do gráfico, aparece para vocês aqui o que tá sendo exibido aqui. Aparece VN1, VN2? Alguém sabe me dizer? Porque para mim aqui está aparecendo. Bom, eu acredito que deva estar aparecendo aí. O que acontece? Esses pontos de medições de tensão, eles estão baseados num N001, N002, e conforme esse aqui de baixo deve ser... esse aqui é o vplot, tá. Conforme a gente... deixa eu tirar essa marcação aqui agora. Aqui acho que agora vai aparecer melhor. Aparece só o VN1, VN2, e a gente não tem o VN3, porque aqui já é o nosso potencial ground, né? Mas o que acontece? Quando a gente vai aumentando esse circuito, vai aumentando a quantidade de Ns aqui. Só que nesse ponto o LT Spice ele peca um pouco. Porque, por exemplo, se eu pegar um resistor terceiro e colocar aqui, e vou botar aqui um valor dele bem baixo, vou botar um femto, um F. É praticamente 0 ohms. Se eu botar esse cara aqui para rodar, o que vai acontecer? Ele pegou aquele meu ponto de tensão VN1, N2 e ele mudou para algum lugar. A tensão que antes aqui era 5 volts, e reparem que aqui ainda está mostrando 5 volts, né, nesse meu label, agora ela mudou para quase praticamente 0 volts. Isso se deve ao fato do seguinte: quando a gente colocou esse resistor, o LT Spice ele remapeou todos esses nós. Esse aqui agora é o meu VN001, esse aqui é o VN002, esse aqui é o VN003 que não existe agora, que não existia agora existe, e aqui embaixo continua o ground. Isso pode ser um problema quando a gente está fazendo um circuito, já tem esse modelo salvo de gráficos, e a gente precisa que isso não mude. A gente não pode ficar refazendo todas essas medições aqui, porque a gente simplesmente inseriu um outro elemento em alguma parte do circuito e todos os nós foram recolocados. Então, a maneira que a gente tem de fugir desse tipo de problema é exatamente criar um ponto. Vou tirar esse resistor de novo, vou voltar lá de novo no meu circuito normal. Se a gente simular de novo, ele voltou lá, o meu VN1 para o lugar certo, e eu vou criar um label para esse wire. A gente pode clicar com o botão direito em cima do wire, em cima da linha, e criar um label, ou vir aqui direto na ferramenta de label e adicionar. Então eu vou botar lá o meu VIN,
Vou botar só in, né, de entrada, né? Ó, botei aqui in e vou botar agora um out. Vou pegar lá um out. Tá lá o meu out. Ah, vou botar até aqui, ó. Já tô prevendo algumas coisas que vão acontecer. Então, beleza. Eu tenho agora um ponto out. A medida no ponto, ele está dando um erro aqui, obviamente, porque a gente não rodou a simulação depois que eu mudei esses nets aqui, né? E esses pontos todos vão dar problema. Então eu vou rodar novamente a simulação. Aquelas net 1 e net 2 elas sumiram, elas não existem mais, então elas caíram aqui do gráfico. E agora a gente tem nesse net, em cima desse net, a gente tem o nosso V-in e aqui a gente tem o nosso V-out. Quando a gente fizer a medição aqui agora, então, do nosso V-in, tá lá, nossa tensão de entrada, a gente pode ter aqui a nossa corrente nesse. Aliás, a corrente já está certa, né? Eu vou botar aqui depois a corrente dele. Então, aqui eu vou botar agora a nossa a tensão de referência. Deixa eu deletar esse ponto aqui, delete trace, e já vou marcar a tensão em cima desse resistor usando a referência. Vou clicar com o botão direito, marque reference, está marcando ali a referência, e vou clicar aqui. A partir de agora eu tenho aqui o nosso V-in, né? V-in, V-out, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar, vou clicar com o botão direito aqui, vou botar para dividir. Já estou com o meu resistor correto agora, de 5 kΩ. E aqui em cima eu vou pegar essa mesma tensão de referência de novo. Eu vou pegar o Mark Reference e botei lá a minha tensão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou pegar um resistor e vou tentar estragar o meu circuito. Ctrl R eu rotaciono os componentes. Então, se eu tiver um componente exibindo assim, eu posso ir tanto aqui para fazer a inversão dele girar, ou eu posso clicar em Ctrl R, ele fica rotacionando o meu resistor. Então, eu vou botar o resistor ali de volta no circuito, vou botar um valor de resistência nele de 1 fento, que é praticamente zero, é um quadrilionésimo, né? E vou rodar novamente. Vocês reparem que agora o gráfico ele se manteve no mesmo lugar, porque agora eu estou usando referências nomeadas aqui para justamente poder ter meu gráfico e inclusive fica mais apresentável se a gente vai fazer, por exemplo, um relatório. Não tem como quem está lendo o relatório saber que ponto que era o VN001 ou VN002, mas se eu tenho esse ponto nomeado no esquema elétrico, a gente tem a possibilidade de o leitor, né, por mais que isso vai estar explícito no texto do relatório, né, fica muito mais fácil e visível de entender que esse ponto aqui foi medido entre esse cara e esse cara aqui, que é o V-in e V-out. Bom, a gente tem agora então aqui a nossa referência de tensão. Se a gente mudar esse valor desse resistor para 1K, por exemplo, a gente vai ter lá a nossa medição aqui, ele já está mostrando os 8,33 volts. Aqui ele vai mostrar a mesma coisa, né? Só que aqui ele está mostrando a queda de tensão em cima desse resistor, que vai ser justamente os 10 volts menos o 8,33, então dá 1,66. Como esperado já, segundo a lei de Ohm, ela não mudou. Então, continua tudo funcionando corretamente e maravilhosamente bem. Bom, a gente tem então equações aqui no gráfico, a gente botou nomes nos nets, a gente fez uma medição com marcação de referência e a gente adicionou os nossos planos ali. Isso é a parte básica. Se alguém não conhecia alguma parte dessas aqui, espero que tenha ajudado. E vamos seguir então aqui. Eu vou mostrar então aqui agora uma outra parte que é a gente utilizar alguns parâmetros para a gente poder fazer utilização um pouco mais automatizada. Volto a dizer, a gente está usando aqui um circuito resistivo, né, bem simples, um divisor de tensão, mas a ideia é entender o recurso e depois aplicar isso para os circuitos mais complexos que a gente vai ter. Então eu vou tirar esse meu resistor daqui, porque eu não quero ele me atrapalhando, ele praticamente tem menos resistência que o próprio fio teria na placa, né? Bom, estou com a minha simulação rodando e agora eu vou fazer o seguinte. Vocês viram que eu troquei o valor desse resistor para... Alguma coisa aqui... Vocês viram que eu troquei o valor desse resistor aqui para 1K. Digamos que eu tenha 10 resistores no esquema elétrico. E esses 10 resistores são todos com o mesmo valor. Eu quero mudar ou simular eles, sempre mudando todos os resistores ao mesmo tempo. Então, pode ser interessante a gente utilizar
um label, um parâmetro, um nome variável, um valor variável para esse cara. Para fazer isso, a gente tem dentro do LTSpice, e essa eu acho que é uma das principais funções e vantagens de utilizar ele, que é poder passar parâmetros para ele. Então, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, esse botão aqui, que é o Spice Directive, que é uma diretiva do LTSpice. Ele abre essa caixa de seleção, onde a gente pode editar um texto, e eu vou utilizar aqui a função .param, como eu botei aqui. Ó. Então, eu tenho parâmetros, eu vou botar .param. Eu nem vou digitar aqui o resto, porque existe uma forma muito mais fácil de a gente ajustar isso daqui sem precisar decorar a ordem de cada passo, de cada parâmetro. Eu vou simplesmente fechar com OK, vou colocar o meu parâmetro na tela e vou clicar com o botão direito em cima dele. Como é um parâmetro, ele já abre uma caixa de edição de parâmetro. Agora não é mais uma simples caixa de edição de texto, é uma caixa de edição de parâmetro mesmo. Aqui a gente tem algumas possibilidades. Tem alguns tipos de parâmetro e eu vou me concentrar agora nesse .param statement. E eu vou criar aqui uma variável chamada pot. E vou destinar a esse valor desse pot 1K. Ok. Tá lá, ele já preencheu aqui o texto do meu parâmetro, botou lá 1K, tá destinado à variável pot, e eu vou mudar esse valor desse resistor aqui para que o nome dele venha desse parâmetro e não mais de um valor explícito no esquema elétrico. Então eu clico com o botão direito e ao invés de eu colocar a resistência dele, eu vou abrir chaves e vou digitar lá o nome da minha variável e fecho a chave. Então fica entre chaves, eu vou ter lá pot e vou dar um OK. A partir daqui, se eu rodar a simulação, o LTSpice vai buscar a variável pot e vai substituir o valor de 1K nesse cara aqui. Se eu clicar com o botão direito aqui e editar ele então agora, eu posso mudar esse cara para 2K e rodar novamente. Ele já muda o valor lá, então agora essa simulação está rodando com esse valor. Lembra que eu falei que eu poderia querer mudar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Sim, se eu mudar esse cara aqui em mais de um lugar e botar aqui também pot, eu tenho a possibilidade de rodar também essa simulação aqui. Então, repare que aqui a corrente vai mudar, né? Se eu mudar de 2K nos dois para 5K, a corrente que antes era 2,5 miliamperes, ela vai mudar para 1,1 miliampere. A gente está aumentando o valor da resistência nos dois resistores ao mesmo tempo. O divisor de tensão, como eles têm o mesmo valor, ele vai ser ao meio, né? Então vai ter lá os nossos 5K e a gente vai ter isso. Tá, mas de repente eu posso querer fazer uma simulação diferente. Eu posso querer testar vários valores de resistor. Então eu vou fixar esse cara aqui nos meus 5K que ele estava anteriormente, e eu vou mudar esse aqui, porque eu quero fazer exatamente a simulação de um potenciômetro. Como que seria um potenciômetro aqui dentro? Então o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que o LTSpice ele simula tudo de uma vez só? Então ele vai efetivamente simular todos os valores desse resistor logo que a gente pressionar o botão de rodar. Para fazer isso, eu vou usar a função step. Então, o comando é o mesmo ainda, é o param lá, né? Eu até vou deletar isso aqui para não causar confusão. Vou pegar ela, então, numa nova diretiva e vou chamar ela de .step. Vou dar um Enter, coloquei ele lá na tela e está lá. Agora, essa diretiva step, vocês podem reparar que ela abriu uma ferramenta diferente aqui. Agora a gente tem a ferramenta de Statement Editor para step, no caso, né? Então eu vou dar um nome para esse meu parâmetro, né? Eu vou chamar ele de pot ainda, porque já está escrito pot, eu quero poupar trabalho. A natureza do meu sweep, a natureza da minha variação, ela pode ser linear, pode ser por octave, pode ser por década, pode ser por lista, eu posso ter uma lista de valores que eu quero simular. Eu vou botar linear primeiro e depois vocês podem testar algum outro se vocês quiserem. Então eu vou iniciar aqui então no valor de 1 kΩ e vou finalizar com 5 kΩ. E o meu incremento vai ser de 1 em 1K. Então ele vai ir de 1 a 5 kΩ, de 1 em 1K.
Aqui dá para ver como é que ele fica escrito, ó, como é que é a descrição. Aí ele tem, inclusive dá mostra como é que é a sintaxe aqui desse comando. Então, beleza, vou dar o OK lá. Tá lá, o meu potenciômetro, então, ele vai de 1K a 5K, de 1 em 1K. Vou botar para rodar. E o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui todas as opções de valor para esse resistor. O resultado da simulação para todos esses valores de resistor. Dá para ver aqui que a tensão sobre esse resistor ela vai variar, ela vai começar lá em 5 volts, depois ela vai para 4,5, depois 3,9, 2,86 e por último lá o nosso 1,67. Por que isso é importante? Porque pode ser que a gente precise mostrar esses resultados e a gente está querendo atingir um outro ponto. Então a gente simula alguns valores, vê qual curva se aproxima melhor do que a gente quer e vira quase uma engenharia de força bruta. A gente deixa o LTSpice trabalhar para a gente, ele vai fazer rodar todas as simulações e a gente vai pegar só o resultado que nos interessa. Tá, mas como que eu sei qual cor é de cada valor de resistência? Esse ponto é muito importante e aqui eu vou mostrar já um problema que tem, que é o problema do passo no gráfico. Vocês estão vendo que a gente tem as medidas aqui para Vin, para aquela tensão ali, né, para esse Vin sobre Vout aqui, né, que é a tensão em cima do VR1. Eu tenho a corrente no R1 e eu tenho também a resistência. O que acontece? Quando a gente clica com o botão direito em cima do gráfico, existe uma ferramenta chamada, uma diretiva chamada Step Legend, que é justamente a legenda do nosso gráfico. Essa legenda, ela é muito legal, porque ela justamente dá uma ideia de cada cor que vai ter o nosso gráfico. Só que tem um problema muito sério. Vocês estão vendo que aqui a gente tem o nosso pote de 1K e o pote de 5K também são na cor verde. Só que a cor verde está aqui no meio, que deve ser provavelmente o nosso resistor de 3K. E isso é uma coisa bem problemática, se a gente quer justamente dar um print com essa legenda no nosso gráfico. Mas isso é uma confusão que acontece por conta desses planos aqui e os vários valores sendo exibidos na tela. Não tem jeito. Para esse tipo de gráfico, a gente não pode utilizar mais de uma medida. A gente pode utilizar somente um valor na tela. É a única maneira que eu vi. Eu já tentei até resetar o gráfico aqui. Acho que tem uma opção aqui que é Reset Colors. Tu pode resetar as cores, rodar de novo e não adianta. Ele sempre vai acabar exibindo. Vamos ver se eu vou queimar a língua aqui. Ó, ele continua exibindo lá as cores erradas. Para fazer isso não tem jeito, então eu tenho que remover esses planes aqui. Eu vou deixar só esse último aqui da resistência. Então eu vou deletar esse plane aqui de cima, vou deletar esse plane aqui de baixo. Opa, adicionei. Delete, delete. É importante a gente saber esses problemas que a ferramenta tem para trabalhar com ela e tirar o melhor resultado. Então, para não acontecer uma confusão de vocês estarem fazendo um trabalho e de repente aparece, dão de cara com isso, já sabem que a solução ela é bem besta mesmo, a gente tem que, não adianta ter que isolar os gráficos e deixar eles separados. Então tá aqui, ó, meu potenciômetro de 1K, ó, tá, ele está selecionado lá em 1K, depois em 2K, em 3K na cor verde, em 4K na cor vermelha e em 5K na cor rosinha. Então agora eu tenho isso daqui da forma certa e não vou ter perigo de, mesmo que eu faça uma outra simulação, qualquer outra coisa, mudar essas cores, eu posso tirar meu print com as legendas aqui para ficar fácil de visualizar. Bom, dito isso, a gente pode agora fazer algumas outras coisas aqui nesse gráfico. Por exemplo, explorar outros padrões de fonte. Vamos pegar aqui, a gente está utilizando uma fonte linear, né, uma fonte de 10 volts, e vamos utilizar agora outras possibilidades. A gente pode botar todos os modelos de fonte que a gente quiser, né, dos vários tipos, né, a senoidal, a onda quadrada e a dente de serra. Então vamos pegar essa fonte, eu vou de novo aqui, clicar com o botão direito em cima dela e vamos editar as propriedades dela. Aqui a gente tem o valor DC dela 10 volts, mas a gente pode, por exemplo, querer ajustar os parâmetros de fonte internamente, para valores diferentes, no caso, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de usar uma onda senoidal,
Quando a gente clica em senoidal, ele automaticamente já puxa aqui algumas opções para a gente configurar a nossa onda senoidal. Uma delas é o offset. Eu vou deixar aqui em 0. Não preciso preencher também, ele vai auto-preencher. Vou botar uma amplitude aqui de 10 volts. Vou botar uma frequência de 2 Hz para aparecer duas ondinhas aqui bonitinhas em um segundo, né? E vou dar um OK. Aqui eu tenho o delay, que é o tempo de atraso dela, o θ, eu posso botar um atraso em θ, e posso também. Não, eu não sei o que é esse θ, aqui é outra coisa. Eu acho que é o atraso em segundos, e aqui o atraso em ângulos. E o número de ciclos, eu também posso definir o número de ciclos da minha senoidal que eu quero fazer. Mas eu vou setar só esses dois parâmetros e vou ver o que acontece. E agora deu alguma coisa muito estranha aqui. A gente tem então. Ah, sim, claro. Obviamente a gente está mostrando aqui os valores de resistência. Os valores de resistência eles não vão mudar a menos que a gente tenha no início aqui, que ele deve ter dado algum bug, que é o bug do valor inicial, provavelmente, né? Mas a resistência não é para mudar quando a gente muda a tensão, né? E a gente está medindo aqui exatamente a resistência. Então vamos mudar aqui para a tensão, para nós ver a nossa forma de onda. E vou clicar. Ah, eu estava dando zoom aqui no gráfico. Vocês viram que a gente só marca aqui e a gente puxa. Só que agora eu não estou exibindo mais nada, eu estou numa escala lá de micro. Vou clicar aqui nesse botão para limpar meu zoom, né? E ele volta lá. Ah, agora eu estou vendo aqui as minhas ondas senoidais aí corretamente. Tenho lá a minha senoide de. Aí eu posso botar aqui agora, né? Minha legenda bonitinha. Ó, quando eu tenho a minha resistência de 1K, então a senoidal que vai ficar presente nesse meu Vout, em cima desse resistor, vai ser outro valor, vai ser um valor de tensão menor, né? Como a gente tinha visto lá, mais ou menos o que dava nos picos, né? Só que a gente está vendo as nossas duas senoides aqui em cima. Beleza, essa seria uma das formas de onda, né? A forma senoidal. E a gente pode botar também outra forma de onda. Deixa eu botar aqui só uma coisa aqui. Vamos pegar aqui a nossa forma de onda. Clicar com o botão direito em cima da minha fonte de tensão. E vou utilizar agora uma onda quadrada. Para setar a onda quadrada, eu tenho que o meu valor inicial, 0, o meu valor de tensão, que vai ser o meu valor quando estiver ligado, que vai ser 10 volts. Aqui eu tenho a possibilidade de colocar um delay, eu não vou colocar nada. Não vou preencher o tempo de subida, que é o T-rise, e nem o T-fall, que é o tempo de descida. Vou setar o tempo que eu quero que ela fique em on. Então eu quero que ela fique em on por meio segundo. Eu vou até botar menos que meio segundo para ficar melhor de ver ali. Vou botar 0,25 segundos. E o meu período vai ser 0,5 segundos. Não vou preencher a quantidade de ciclos, porque não preciso definir isso. E vou dar um OK. Tá lá. Agora eu tenho todas as minhas formas de onda, todas as minhas ondas, né, as ondas quadradas. Aqui acho que vai começar a ficar um pouco chato a gente utilizar esse parâmetro step, porque não vai ficar meio chato de visualizar. Então eu vou remover esse parâmetro, eu vou mudar esse parâmetro aqui para simplesmente parâmetro. E vou botar lá 1K. Ok. Vou rodar novamente. Agora eu tenho só o valor de 1K naquela resistência. Aqui dá para ver que o texto ficou meio embolado por cima. Eu vou pegar esse texto e vou jogar para o lado. Eu vou pegar essa ferramenta aqui de mover. Cliquei em cima do texto. Vou dar um Ctrl R para girar. Vou deixar ela de ladinho aqui para ficar bonitão. E agora eu estou visualizando o meu circuito novamente. Estou rodando ele. E está exibindo. Eu tô me confundindo aqui com. Ô, Felipe, tua câmera está aberta aí, só para caso não saiba que a tua câmera está aberta. Tá. Então, vamos lá. Eu estava aqui na minha fonte de tensão e eu estou vendo aqui o valor dela, né, aqui em cima, para a resistência desse de 1K. Eu estou vendo aqui minha onda quadrada e vocês devem observar que eu tenho uma leve inclinação, uma derivada praticamente aqui, que é dessa subida. Isso porque a gente não preencheu esse T-rise. E diferentemente do que a gente pode imaginar ou pensar que o LT Spice vai fazer sozinho,
Zero, que é o que ele preencheu aqui, não é zero. Então, talvez eu nos poucos lugares onde 1 milissegundo vai ser menor que 0 segundos para o LTSpice. Então, se a gente botar aqui 1 mili, ou botar, por exemplo, 1 nanosegundo, né, um tempo bem pequeno, 1 nanosegundo vai ser menos que 0 segundos. Então a gente está vendo aqui a inclinação dela bem direta. Quando a gente bota zero ali, o LTSpice ele deve botar um valor médio ali, de repente, para ficar fácil de visualizar, melhor de visualizar, de repente, enxergar a subida da curva e tudo mais. Então pode ser por causa disso que ele faz, que eles optaram por essa forma. Então a gente pode ver que está todos os parâmetros aqui da nossa fonte. A gente tem então aqui a nossa fonte quadrada, mas a gente pode utilizar, talvez, esse próprio parâmetro para fazer a nossa onda dente de serra. Então, se eu clicar com o botão direito em cima dele, eu ainda estou na onda pulsada aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou definir que o meu tempo de subida vai ser 0,25. E vou dizer que o meu tempo de descida vai continuar em 1 nanosegundo, e vou botar que o tempo em on vai ser 1 nano. Ou seja, eu não quero que ele fique muito tempo ligado, eu quero que ele chegou lá em cima e ele já encerra. E o meu período, eu vou botar aqui agora que vai ser 0,25 segundos. Vou dar um OK, vou botar para rodar, e olha lá, ó, eu tenho então agora um T-Rise, que demora 0,25 segundos para chegar lá em cima. Quando ele chega lá em cima, a gente já desliga, porque o nosso T1 é zero, né, praticamente zero, que é o nosso 1 nanosegundo, e aí ele já inicia novamente um outro ciclo. Então a gente tem agora uma nova onda se formando. E assim a gente tem essas duas formas de onda aqui, seja essa daqui, ou seja a triangular, né? Se a gente fosse fazer uma triangular, eu teria que botar o meu Tfal em 0,25 segundos, e aqui eu boto o meu período para 0,50. Agora eu tenho o meu tempo, o meu período com a minha onda triangular diretamente lá. Não é a dente de serra, né? É uma triangular mesmo. Bom, esse é um tipo de fonte que a gente utilizou e que a gente explorou agora, que é uma fonte de tensão. A gente ainda tem outros tipos de fonte, que, por exemplo, a fonte de corrente. Eu estou jogando, despejando tudo que eu tenho de informação aqui para vocês agora. Se alguém quiser me interromper, por favor, pode me interromper e parar a qualquer momento. Isso aqui vai ficar gravado e depois a gente vai colocar em algum lugar, se vocês quiserem acessar ele depois. Mas se alguém quiser já ir interrompendo, interagindo, por favor, fiquem à vontade, senão eu vou tocando reto aqui para dar o tempo da gente poder bater um papo ainda no final. Bom, como eu estava falando, então a gente tem então a fonte de tensão aqui. E a gente tem a possibilidade de utilizar uma fonte de corrente, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui é a nossa fonte de corrente, né? Que é uma das outras opções de fonte que a gente tem dentro das ferramentas. A gente tem outras coisas aqui que a gente pode selecionar. A gente tem transistor, a gente tem MOSFET e outros itens aqui. Mas vamos pegar então a nossa fonte de. A gente está com a fonte de tensão e eu vou utilizar um outro tipo de fonte agora. Vocês devem estar ou não, né? Não sei quem já fez eletrônica 1 ou eletrônica 2, vocês devem estar habituados com o conceito de fonte dependente de tensão. Dentro do LTSpice, a gente pode simular aquilo que a gente faz em circuitos, né? Em análise de circuitos 1 e 2, acho que, se não me engano, é onde a gente vê isso, né? A gente tem as nossas fontes dependentes de tensão. Essa fonte dependente, a gente pode ter uma fonte de tensão dependente de corrente, a gente pode ter, se não me engano, uma fonte dependente. Peraí, deixa eu ver. Essa aqui é a fonte de tensão dependente de corrente. Essa também é. A gente tem uma fonte de tensão dependente de tensão, mas normalmente a gente usa, e de praxe, pelo menos nos exercícios de aula, eu lembro lá de circuitos, de análise de circuitos 1 ainda, um outro tipo de fonte que inclusive é sugerido dessa Universidade de Evansville. Se alguém já caiu nessa biblioteca, eu já teve que utilizar. É uma biblioteca que a gente instala no LTSpice, que é essa daqui, tá? E eles têm uma série de fontes. Uma delas é a fonte dependente de. As fontes dependentes, né? Deixa eu voltar aqui. A gente tem outros componentes e tal, mas eles têm essas fontes que eles disponibilizam, que é exatamente igual ao modelo que a gente normalmente usa em aula, né? Desenho lá bem direitinho, como é, né? Só que tem um detalhe. Essas fontes elas são um pouco mais chatinhas de usar, tem um método específico para utilizar ela, mas eu não gosto de usar essas fontes aqui
porque elas ficam amarradas a essa corrente aqui. Então, por exemplo, se eu botar esse componente no meu circuito, eu não consigo pegar esse cara aqui e jogar para cá, por exemplo. Eu tenho que deixar esse cara amarrado exatamente ao lado da minha fonte de corrente. Isso pode ser não interessante quando o circuito começa a se misturar demais ou ficar muito grande. Então, eu aconselho a utilizar esse outro tipo de fonte, que é behavioral fonte. Deixa eu ver como é que tá o nome disso aí. Acho que é behavioral mesmo. O B de behavioral, se não me engano. Arbitrary Behavioral Current Source, ou Arbitrary Behavioral Voltage Source. Então, a gente tem esses dois tipos de fonte aqui, que aliás, de corrente a gente tem duas, inclusive, uma invertida, né? E mais uma fonte de tensão. Porque essa é invertida porque às vezes a notação que a gente pode estar utilizando no esquema é diferente do que o habitual e tal, então a gente deve utilizar, a gente pode utilizar essa outra forma aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar e vou utilizar uma fonte dessas, essa fonte de corrente aqui. Então eu vou lá, peguei minha fonte de corrente, vou botar aqui, vou botar aqui mais ou menos nessa altura aqui. Eu vou botar ela para baixo aqui. E vou botar só um resistor ligado nela. Ó, vocês observem que eu tenho aqui a minha fonte. Passei ele do ponto, vou deletar aquela pontinha. Eu tenho aqui então minha fonte de corrente e o meu resistor. Agora eu vou definir então a minha resistência. Eu vou botar o mesmo valor do pote lá, vou botar o meu potenciômetro também aqui. Dei um OK. Deixa eu botar aqui para centralizar. E agora, essa minha fonte de corrente, eu quero que ela seja dependente da corrente que circula pelo IR1, a corrente IR1. Para fazer isso, essa fonte ela vem já com uma equação já pronta dentro dela. E eu vou clicar com o botão direito em cima dela e vou selecionar lá e vou definir que essa minha função dessa minha corrente vai ser o quê? Vai ser o meu I, abre parênteses, R1. Então eu vou botar exatamente a referência que eu quero que ela pegue para passar aqui. Eu quero que seja exatamente a mesma corrente que passar nesse cara, vai passar nesse cara aqui também. Então eu vou dar um OK e ele montou lá. Ó. Eu tenho agora a corrente que passa nessa fonte, tem que espelhar a corrente que está passando nesse resistor. Obviamente eu tenho que, como eu falei, eu tenho que sempre colocar minhas referências, né? Então, por mais que a gente saiba que na prática isso aqui pode não necessariamente estar ligado no mesmo referencial de GND, aqui a gente usa uma referência de GND só para os cálculos funcionarem. Não quer dizer que necessariamente pode passar uma corrente daqui para cá, a gente ignora esse tipo de situação, né? A gente tem simplesmente um GND aqui. Bom, se a gente tem agora esse referencial aqui, a gente já tem o valor desse resistor. Se eu rodar minha simulação e botar para exibir a corrente que passa pelo esse IR1, né, que está passando desse meu B1 aqui, a gente vai ver exatamente a mesma corrente lá. Eu vou botar as duas aqui, uma do lado da outra. Opa. Vou adicionar um plot plane, vou largar esse resistor aqui e vou pegar a corrente que está passando nesse cara aqui. Ó, vocês lembram que eu falei que tinha. Deixa eu tirar isso daqui. Vocês lembram que eu falei que tinha a fonte invertida? Bom, nesse caso aqui nem está invertida, ela até tá certa mesmo. Eu vou virar ela aqui, vou pegar a ferramenta de Move, tirei ela do circuito, vou dar um Ctrl R e está lá. Vou rodar novamente. Está lá, as duas correntes no mesmo sentido, passando corretamente e exatamente igual. Bom, eu tenho então essa fonte dependente de corrente, eu posso fazer agora então todas as análises que a gente vê lá em circuitos 1 ou circuitos 2, acho que em todos os circuitos a gente usa, né? Circuitos 1, 2 e 3 a gente usa as fontes dependentes de tensão e fonte dependente de corrente. A fonte dependente de tensão é a mesma coisa. Se eu pegar lá então a minha BV lá, a minha Behavioral Source, e botar uma fonte aqui, e botar uma resistência aqui, botar lá o nosso circuito ligado, beleza.
Eu posso botar o valor de resistor aqui também, o pote. Ó. Opa, esqueci de botar minha sintaxe aqui. Agora eu vou definir o que vai ser a referência da minha tensão. E eu posso botar, por exemplo, aqui agora, a tensão que vai ter sobre o resistor R. Então, é o meu V, que é in, vírgula, out, minha referência de tensão de lá, né? E vou dar um OK. Vou botar para rodar. E olha lá, agora eu posso pegar essa tensão aqui em cima desse ponto. E eu já tenho lá agora a minha tensão nesse VN2 aqui, exatamente igual o meu Vin. Deixa eu botar um outro plane aqui. A minha tensão nesse ponto, que ela vai ser exatamente igual usando a referência daqui. Olha lá, as duas tensões, uma por sobre a outra, com o mesmo nível de potencial. Então, o meu V em N2, ele vai espelhar a tensão em cima desse cara. E se eu quiser fazer qualquer outra função matemática, aumentar, por exemplo, eu quero que seja IR1 vezes 15. Eu quero que seja aqui, o Vout, eu vou fazer, em vez de utilizar tensão para definir o valor da fonte de aquela fonte ali, eu vou botar que é o I do R1. Ah, e vai dar uma maluquice, porque eu estou pegando só simplesmente a tensão e tô te dizendo que essa tensão é o valor da corrente que passa aqui. Então ele vai dar umas maluquices desse tipo. Por exemplo, aqui agora minha tensão nesse ponto. Vamos deletar aqui esse cara aqui para nós ver novamente. Ah, ele deu 1 milivolt. Sim, porque eu estou dizendo que esse 1 milivolt de corrente que passa aqui, agora ele é a tensão. Não faz muito sentido isso, talvez, numa análise, mas é o que a gente está mostrando, o que a gente está fazendo aqui. Se vai estar errado ou não, vai dependendo do que a gente quer fazer. A ferramenta, quando ela tem bastante recurso, ela deixa que a gente faça, inclusive, coisa errada ou coisa que não é o esperado para fazer. Então, tudo vai depender do que a gente quer botar efetivamente de equação aqui. O que a gente quiser botar de equação aqui, vai funcionar. Bom, então a gente viu aqui essas possibilidades de fonte. E como eu falei, né, eu ainda prefiro esse tipo de formato aqui do que aquele formato que é amarrado, né, a corrente com a fonte, né, que é exatamente a behavioral lá. Dependent source. Que seria esse tipo de fonte aqui. Eu tendo a não gostar muito, né, porque eu não gostaria de ter que puxar uma linha, vir até passando por esse cara e tal. Então é uma questão de gosto mesmo, se vocês quiserem, procurem por essa. De repente eu deixo o link ali depois dessa universidade que disponibiliza a biblioteca do LT Spice com as fontes dependentes no formato certo. Talvez alguém poderia até fazer, né, essa fonte aqui para ficar quadradinha, para ficar do jeito que a gente usa em aula ou convenciona para circuitos. Bom, aqui eu também tenho a possibilidade de fazer outras coisas, tá? Além da gente fazer essa nossa medição aqui, eu vou mudar essa nossa fonte aqui para... Eu vou deixar assim. Quando a gente está analisando isso aqui, é como se a gente tivesse o recurso de um osciloscópio, praticamente, né? Porque a gente está vendo todas as medições da simulação. E a gente tem a possibilidade de marcar os cursores aqui e ver o valor exato. Na verdade, quando a gente deixa o mouse em cima da linha, a gente tem a possibilidade de ver lá embaixo, bem aqui embaixo no canto, o valor exato, que seriam as coordenadas x e y. Né? Então ele está dizendo que o meu x aqui é 0,177 e está dizendo que o meu y é 1,137 milivolts. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse ponto está dando isso. Se eu mover ele aqui, ele vai estar alterando aqueles valores lá de baixo. Mas pode ser que eu queira marcar e deixar uma linha e mostrar de repente no relatório. Então, se eu clicar com o botão esquerdo agora, né, só dar um clique por sobre esse nome, ele vai abrir uma caixinha extra, uma caixinha de ferramenta extra, que é justamente dos cursores da forma de onda. Então, quando a gente está pegando aqui, vocês devem ter visto que tem um pontilhado aqui, ó. Quando eu boto o mouse em cima, ele aparece o número 1, que representa esse cursor aqui. Então, se eu deixar o mouse em cima e clicar e arrastar, a gente tem a possibilidade de visualizar essa linha se deslocando ao longo do nosso sinal ali, ó. E aqui ao lado, a gente pega exatamente os valores em milissegundos, né? Que é o meu tempo, ó, 300 milissegundos, e a gente tem o valor de tensão, ó, 1,32 volts. Então, com isso a gente consegue
visualizar exatamente qual é o valor, percorrer ela inteira. Ó. Pode ver que ele deixa uma, não sei se aparece aí, acredito que apareça, mas ele vai aparecer uma linha horizontal e uma linha vertical. Ah, mas eu quero ver essa linha horizontal nesse gráfico de baixo. Bom, aí eu tenho que clicar nesse cara de baixo aqui. Aí ele leva a linha para cá e aí eu posso percorrer ele aqui. Se eu clicar no de baixo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai trazer para o ponto e vai trazer a linha para lá. Bom, além disso, a gente tem a possibilidade de fazer mais uma coisa. Eu posso querer, de repente, anotar. Deixa eu pegar aqui. Bom, eu tenho aqui até outra coisa. Deixa eu fechar aqui de novo. Eu posso pegar, por exemplo, um cursor, deixar aqui, e posso clicar de novo em cima desse ponto e trazer mais um cursor. Ó, tá vendo que eu tenho dois cursores agora? Tem um cursor que está nessa ponta aqui, e eu posso pegar esse cursor e trazer ele para cá. Se eu trazer os dois para as duas pontas, a gente vai obter exatamente o quê? Desse ponto até esse ponto é o nosso período, que é onde as linhas se repetem. E a gente pode observar aqui a nossa frequência. Ó. Aqui ele dá algumas anotações a mais agora, que a gente está pegando a diferença entre um cursor e outro. E ele está dando que a frequência é 2 Hz. Ele está ele está nos dizendo também que esse espaço de tempo aqui, esse recorte de tempo, acho que é tempo aqui. Ah, não, o tempo é aqui, 500 milissegundos. E a diferença de tensão, deixa eu ver se é tensão aqui. Não, aqui é a diferença em... Aqui é a diferença vertical. A diferença vertical, 37 nanoamperes, né? A gente está aqui nesse de baixo, né? Então a diferença é bem pequena. Eu não sei o que é esse slope aqui, acho que talvez o recorte dele, o espaço dele. Não sei, eu nunca usei essa medida aqui para nada. Bom, ele está mostrando aqui então que o cursor 1 está na posição 252 milissegundos e que o cursor 2 está na posição 752. E a gente tem aqui as nossas medidas, né, de tensão, né, muito próximas uma da outra, e aqui embaixo ele está dando a diferença, que seria desse cara menos esse cara. Se a gente trouxer esse cara aqui para baixo, por exemplo, lá para o valor mínimo dele, que seria em 0 amperes, né, a gente vai ter que a diferença é exatamente os nossos 24 miliamperes. Bom, mas pode ser que isso aqui não baste para mim fazer a minha anotação no meu gráfico. Então, pode ser que eu queira, por exemplo, colocar o cursor em algum ponto e eu quero pegar exatamente esse ponto, mas eu quero anotar, botar uma inscrição aqui para que fique bem visível para o meu leitor qual é o valor de tensão que está nesse ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito no gráfico e vou clicar em Draw e vou adicionar uma posição de cursor. Se eu clicar nesse cara, o que ele está fazendo? Ele adicionou aqui, ó, que nesse ponto, ele botou uma setinha ali, inclusive, tem o quê? Eu tenho 330 milissegundos e uma corrente de 16,97 miliamperes. Só que tem um problema nisso daí. Isso daqui nem pode ser interessante, pode ser legal ver esse gráfico aqui com essa anotação, mas isso daqui é um campo que o LT Spice, ele posso até fechar que o meu cursor não está mais ali, né? O LT Spice ele imprime isso daqui no gráfico e deixa como uma anotação mesmo. Ele, por mais que ele pegue o valor do atual da simulação, se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho a possibilidade de editar totalmente esse cara. Eu posso, por exemplo, querer que exiba somente a corrente. Olha lá, está exibindo só a corrente. Pode ser que eu queira reduzir essas casas aqui depois da vírgula. Então, vou deletar ali as casas depois da vírgula. Beleza, agora está aparecendo com o valor somente da corrente apontando para aquele cara. Só que eu posso escrever qualquer coisa aqui. Ele não se importa com isso daqui. Ele simplesmente deixa essa anotação. E eu já nem tenho mais como ver qual era o valor original. Mesmo que eu execute a simulação novamente, ele não vai buscar esse ponto de referência com o valor anterior. Eu posso botar aqui 3 volts, por exemplo, um gráfico de corrente e está marcando 3 volts. E ele não vai saber porque ele não tem mais essa referência. Inclusive, se nós mudarmos os níveis de tensão aqui, por exemplo, vou mudar o valor da resistência lá do meu potenciômetro para 3K. Vou dar um OK e vou rodar de novo. Reparem que o ponto continua apontando exatamente para o mesmo lugar. Claro que aqui a gente já estragou, né? A gente botou 3 volts, mas ele estaria apontando exatamente para os mesmos 16
miliamperes que estavam anteriormente. O gráfico mudou de tamanho e ele jogou essa anotação para o lugar onde ela pertencia originalmente, onde ela foi criada. Mesmo que a gente reduza o tempo de simulação, por exemplo, para 200 milissegundos, né? Vamos fazer essa alteração de tempo aqui. 0,2. Opa, não pode vírgula. 0,2. A gente vai ver que o gráfico não exibe mais aquela posição de tempo onde tinha aquela anotação. E ela vai sumir realmente daqui. Ela vai ficar mostrando somente o gráfico na posição que a gente tinha anterior ali. Vamos botar de volta o nosso... Inclusive aqui o tempo, uma coisa que a gente não explorou, mas o tempo ele também pode vir de uma variável. Eu vou criar uma variável aqui, que é o meu T-sim, que é o tempo de simulação, e vou jogar para o parâmetro aqui também, criar esse nosso novo parâmetro aqui, T-sim. E vou botar que meu tempo é de 1 segundo. Ok, rodou. Olha lá, voltou a aparecer novamente aquela minha anotação que a gente tinha, e a gente pode deletar. Eu não quero mais ela, quero deletar esse texto. Quero deletar também essa seta aqui que está me atrapalhando, não quero mais. Vou deletar esse objeto. Beleza. Sumiu o objeto, sumiu o texto. Legal. Então a gente tem esse tipo de anotação, a gente tem aquele tipo de visualização lá por cursor, mas a gente também tem mais uma possibilidade. Se a gente clica com o botão direito nessa área da legenda, a gente tem a possibilidade de exibir. Não, aqui não é isso, desculpa. Se a gente clica em cima do nome no título do gráfico, da minha grandeza, da minha unidade, no caso que eu estou medindo, né? Se eu clicar com o botão direito segurando o Ctrl, então eu estou segurando o botão Ctrl aqui e vou clicar com o botão direito em cima. Não é isso. É clicar com o botão esquerdo. Se eu seguro o Ctrl e clico com o botão esquerdo, ele vai exibir então essa outra caixa de ferramenta que exibe na minha waveform exatamente a minha média e o meu valor RMS de tensão. Então ele está me dizendo que para esse nó, que é a anotação que a gente mediu lá, o meu VN002, ele tem o intervalo de 0 até 1000 milissegundos, que é também conhecido como 1 segundo, a gente tem um valor médio de 624,77 microvolts e um valor de RMS de 721,43 microvolts. Isso talvez não fique tão lógico aqui, né? A gente tem as duas formas, né? Talvez fique um pouco mais prático quando a gente pega um exemplo de uma senoide. Então eu vou botar aqui, vou mudar para uma senoide. Vou botar aqui um offset de 0, uma amplitude de 10, uma frequência de 2 Hz. Vou apagar meu delay, vou apagar esse cara, vou apagar esse cara e esse cara também. Vou dar um OK. Vou botar para rodar. Está aqui a minha senoide. Vou segurar o Ctrl e vou clicar com o botão esquerdo por sobre a minha medida. E ele está me mostrando agora que o meu valor de média de tensão é de 46 nanovolts, ou seja, muito próximo de zero, né? Como era de se esperar em um sinal senoidal. E o meu valor em RMS, né? Como a gente tem aqui 1.4 milivolts, né? Até podia sacanear aqui, né? Podia ter botado um valor redondo. Vamos botar um valor redondo aqui para ficar bonito. Vamos mudar o nosso potenciômetro aí para os nossos 5K. Espero que tenha uma corrente ali de 1 milivolt. Olha aí, 1 milivolt. Vou segurar o Ctrl, clicar em cima do gráfico. Lá eu tenho o meu valor de tensão, então lá a média, né, o valor médio, por ser uma soma de uma integração, ele consegue pegar ainda, consegue dar algum valor, não dá exatamente zero como daria se a gente calculasse, e a gente consegue ver o nosso valor médio aqui, o nosso valor RMS, aliás, né, de 0,7 milivolts, que é exatamente os 70% lá, os 3 dB, ou 1 mili dividido por raiz de 2, vai dar então o nosso valor médio. Só que tem um detalhe, e é muito importante a gente cuidar desse tipo de coisa. Vocês reparem que a gente tem a nossa simulação aqui em 2 segundos, em 1 segundo, né? E a gente tem duas senoides completas, porque a gente está utilizando 2 Hz na nossa senoide. Mas o que acontece se a gente mudar o tempo de simulação para 0,75
milissegundos, ou 1,5 milissegundos. Aliás, 1,5 segundos. Não, 1,25 segundos. Se eu fizer isso, eu tenho que ter mais meia onda, né? Agora, o nosso valor de RMS desse sinal, se eu clicar aqui, eu vou ter que ele é o mesmo RMS, mas o valor médio mudou. O valor médio agora ele é de 127,32 microvolts. Obviamente porque ele está utilizando o meu espaço amostral, tudo que foi simulado aqui. Então a gente tem esse valor inteiro. Então quer dizer que se a gente, dependendo do tamanho da nossa simulação, a gente vai alterar esses valores aí. Além disso, a gente consegue também pegar, além dessa medição, né, de RMS e média, a gente consegue no gráfico colocar a nossa FFT. Vou botar aqui de novo a simulação para um segundo. Vou botar para rodar, tá? As minhas duas senoides e vou traçar, vou exibir aqui a minha FFT do meu sinal VN2. E olha lá, ó, ele tá mostrando a minha fundamental aqui e está mostrando o restante, as outras harmônicas, então, que compõem esse meu sinal. Como eu falei, né, ele é um resultado de simulação, então ele pega pontos e usa esses pontos como referência, ele vai acabar, invariavelmente, aparecendo algumas frequências aqui que não eram esperadas, né, embora esteja uma atenuação bem alta, né, não está nem perto lá do nosso sinal principal, mas ela vai acabar aparecendo por conta desse detalhe. Bom, a gente viu então aqui as nossas medições em AC, né, no nosso sinal, e a gente tem a possibilidade aqui, por último, de exportar esse nosso gráfico. Porque talvez eu não queira usar esse cara aqui do LT Spice. Eu quero fazer lá do Excel mesmo. Mas eu quero pegar esse gráfico, todos esses pontos, e pegar o plot incompleto dele de lá. Então, se eu clicar com o botão direito em cima do gráfico e for na opção export data as text, né, exportar esse dado como texto. Ele mostra como opções aqui outros pontos que a gente pode exportar também. Eu vou exportar só esses três aqui, que já são suficientes para mim. Vou dar um OK e ele vai gerar o nosso texto de unidades de medida. Eu vou pegar agora aqui na minha área de trabalho, onde está. Eu não sei onde é que eu estou salvando isso. Deixa eu ver onde é que eu estou salvando isso. Nem estou salvando, na verdade. Vou salvar o meu esquemático aqui. Save. Não, save as. Oh, caramba. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Estava salvando um lugar nada a ver lá. Para ficar mais fácil a gente ver. O meu teste saep.ascii. E vou pegar o meu gráfico e vou salvar também. Save as. Na área de trabalho. Teste saep.plt. Vou botar aqui para garantir, porque às vezes ele dá umas viajadas. PLT, está lá, salvo o meu gráfico. Vou exportar aqui agora, acho que agora é melhor eu fazer isso daqui. Vou exportar aqui que eu vou ver onde é que está sendo salvo isso. Export data test. Agora ele está botando na minha área de trabalho lá, o meu teste saep.txt. Vou dar um salvar, ok. Vou pegar aqui a minha área de trabalho, ele deve ter um teste saep agora.txt aqui. Vamos ver, tá aqui. Vou exibir isso aqui num bloco de notas para a gente ver isso bonitinho. Olha lá, ó, todas as minhas medidas. Ó, o tempo, o meu nó 2, a minha corrente IR1 e o meu IR3. Agora, esses caras, se vocês observarem aqui, eles já estão separados por tab. Talvez não dê para ver aí, mas eles estão separados por tab. Isso quer dizer que a gente pode dar um Ctrl A e Ctrl C, pegar esse texto aqui puro inteiro e vou botar isso aqui direto no Excel. Vou abrir lá um Excel, vou colar aqui direto. Ele já separou todos os carinhas aqui em colunas, né?
e vou gerar um gráfico a partir disso daqui. Selecionei todas as 4 colunas, vou inserir um gráfico de dispersão, né? A gente tem que inserir gráfico de dispersão, e está aqui, ó, as minhas unidades. Ó, eu tenho lá as minhas 3 linhas. Obviamente, como elas estão na mesma escala aqui, não vai ficar certo, né? A tensão e a corrente. Eu vou zerar esses caras aqui só para ficar melhor de ver, ó. Então a gente tem lá a tensão, ó, só a tensão distribuída no tempo. E a gente tem o nosso gráfico sendo mostrado no Excel. Nosso gráfico que foi gerado lá no LT Spice, agora a gente tem a possibilidade de visualizar ele também no Excel. Isso pode ajudar para quem queira utilizar isso aqui, está fazendo um relatório no Word, por exemplo, e quer pegar os gráficos já nesse formato padrão, né? Pegar daqui. Quem vai utilizar isso no Python também pode fazer, ele varrer esse arquivo, separar por tabs, né? Fazer a separação e exportar e gerar também os gráficos diretamente lá no Python. Ou fazer o mais simples, que é utilizar a própria ferramenta aqui, o gráfico diretamente daqui, né? Bom, então a gente viu aqui FFT, a gente já está exportando, e agora a gente vai encaminhando para a última parte aqui, que é algumas outras funções que a gente pode utilizar no LT Spice, principalmente a resposta em frequência, que ela é bem útil para quando a gente está fazendo a cadeira de análise de circuitos 3, né, que é aquela análise de circuito no domínio da frequência. E aí eu vou fechar esse meu gráfico aqui e vou mudar um pouco o meu circuito para facilitar. Então eu vou deletar esses caras, vou mudar esse meu resistor aqui, porque não vou fazer uma análise no tempo sem pelo menos um elemento que deu uma resposta em frequência, né? Botei um capacitor, tenho o meu mesmo potenciômetro lá, vou definir um valor para esse capacitor aí de 1 nano, 100 nano, 100 nano, o nosso Coringa aí, né? E aí eu tenho que cuidar algumas coisas. Atualmente, a gente estava fazendo uma simulação que era em regime de transiente, ou seja, a gente utilizava aqui um tempo de stop, onde a gente executava toda a simulação e ela finalizava no tempo que a gente definiu. Agora a gente vai fazer uma análise diferente, a gente vai fazer uma análise AC. Então a gente vai utilizar essa aba aqui, que é AC Análises, e a gente vai definir aqui o tipo de sweep que a gente vai fazer. Eu quero fazer um sweep por década, que é o convencional, né, que a gente utiliza para fazer uma resposta em frequência, exibir um gráfico de Bode do nosso circuito, né? E aqui a gente tem um outro fator, ó, que é o número de pontos por década. Eu vou botar aqui uns 1000 pontos, mas isso vai depender muito do resultado que vocês esperam ter e quanto que vocês querem medir lá. Vou botar então também que a nossa frequência inicial vai ser lá em 10 Hz, e eu vou ir até uns 1000 Hz, vai. Vou dar um OK. Ele mudou aqui embaixo agora, ó, ele está num tipo de análise diferente. E eu tenho que fazer mais uma última alteração, que é nessa minha fonte de tensão, eu tenho que na minha análise AC, eu tenho que botar a amplitude de 1. Acredito que seja por conta dos cálculos, tá? A gente sempre bota essa amplitude 1 na nossa fonte AC. Então eu vou dar um OK aqui e vou rodar a minha simulação. A partir daqui, ele vai mostrar o gráfico um pouco diferente. Eu vou botar novamente para exibir lateral e horizontal, né? Vertical, no caso. E aí, o que acontece? A partir daqui, a gente tem a exibição, se eu marcar no ponto onde eu quero pegar a resposta em frequência, né? Ele vai mostrar duas linhas, e as duas no mesmo gráfico, que é a minha magnitude e o meu deslocamento de fase. Vocês podem ver aqui que eu não estou conseguindo exibir o gráfico inteiro. Isso porque a minha magnitude não está aparecendo nessa frequência que eu defini de 1 kHz. Então, eu vou aumentar essa frequência aqui para 1000 kHz. Stop frequency, eu vou botar 1000 kHz. Vou botar para executar novamente, e agora eu já consigo ver exatamente o meu deslocamento. Inclusive, eu estou iniciando uma frequência meio alta até, eu acho que eu vou botar uma frequência menor para iniciar. Vou botar para iniciar em 1. Opa! 1 ponto por década é sacanagem, né? É 1000 pontos por década, e a minha frequência inicial é 1. Beleza. Aí tá meu novo resultado da simulação. Então a gente pode ver ela inicializando lá.
Se eu clicar com o botão esquerdo em cima da minha seta, da minha unidade de referência, ele vai mostrar aqui essa ferramenta de cursor um pouco diferente agora. Porque agora a gente vai ter a possibilidade de analisar a magnitude e a fase. Então eu tô setado na fase, né? Eu estou com o meu horizontal aqui na fase. Se eu quiser mudar para. Desculpa. Eu estou com o meu horizontal na magnitude. Se eu quiser mudar para fase, eu venho aqui para baixo. Pode ver que a linha horizontal ela vai para essa outra parte do gráfico, mas eu quero fazer análise lá. Então eu posso ver aqui que a minha frequência, onde eu tenho a minha atenuação de 3 dB, ela está exatamente em 320 Hz. Então eu sei que esse meu filtro aqui, nessa condição de 5 kΩ com um capacitor de 100 nano, a gente vai ter lá a nossa frequência, o nosso ômega N, né, em 320 Hz. E aí a gente pode fazer e seguir com a análise que a gente queira fazer, né? Se a gente está fazendo a depuração do circuito, a gente pode querer, por exemplo, verificar se o nosso resultado teórico bateu com o nosso resultado prático, ou teórico prático, né? Porque a gente está fazendo uma simulação, né? A gente pode ver se ele bateu certinho com o que a gente queria. E esse gráfico, da mesma forma, a gente pode exportar, pode fazer tudo que a gente queira fazer aqui. Eu não tentei ainda segurar o Ctrl e clicar nesse cara. Ah, olha que interessante, ó. Quando eu cliquei, segurei o Ctrl e cliquei em cima da unidade do meu título do gráfico, o que ele exibiu? Ele está exibindo aqui a nossa... É a banda? Power banda? A frequência de início, a frequência de fim, a referência que ele utilizou. Eu não sei interpretar isso daqui porque não é exatamente o que a gente está utilizando nesse lado aqui, né? Como a gente está fazendo análise, geralmente a gente vai utilizar lá os 3 dBs mesmo. Então fica aí para quem quiser descobrir o que é aquelas unidades de medida lá, em outro momento pode descobrir. Bom, então a gente fez aqui a nossa análise para circuitos 3, a gente está preparado agora para fazer a cadeira de análise de circuitos 3, fazendo as nossas simulações da LT Spice sem problema nenhum. Bom, vou fechar aqui novamente esse cara e vou fazer uma outra coisa agora. Essa parte final, então, nesse nosso tutorial, uma parte muito importante é a gente fazer algumas análises ou testes com componentes que talvez a gente não tenha na nossa biblioteca. E a gente precisa resolver esses problemas. Então, eu vou trocar aqui de novo para uma análise. Aqui posso deixar a fonte igual. Eu vou mudar aqui de novo para transiente. Vou botar o meu tempo lá T5 de simulação, só para deixar aqui certo. Até, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui tudo e vou começar de novo. Isso aqui não me interessa mais. Vamos pegar uma nova página e eu vou fazer um novo circuito aqui. Vou pegar lá uma fonte de tensão. Vou pegar aqui um resistor e vou botar aqui o nosso sinal. Eu vou deixar preparado aqui o meu circuito aqui, ó. Vou botar aqui o meu VIN. Vou botar minha referência aqui embaixo. Vou botar meu resistor aqui. Vou botar aqui um K. Vou botar aqui um K também. Vou botar aqui minha fonte de tensão aqui. Vou botar uns 10 volts mesmo. E vou botar para rodar. O tempo de simulação vai ser 1 segundo de novo. Beleza. Eu fiz um circuito igual. Beleza, eu estou com o meu circuito aqui. Vou botar o meu Vout aqui na lateral. E agora eu quero botar nesse circuito, eu quero botar... eu vou fazer diferente. Eu vou tirar esse cara aqui de baixo já e vou botar um Zener aqui. Então eu vou pegar aqui em diodo. Ele vai vir com esse componente aqui. E eu vou colocar o nosso diodinho ali. Esse diodo é um diodo padrão, um diodo comum, né? Se eu botar para simular, ele vai simular da maneira como ele entende que seja simulação, mas eu posso, por exemplo, querer usar um Zener aqui. Você pode ver que o resultado está correto, né? Então, os meus 10 volts, porque eu tenho meu diodo está polarizado para cima. Esse é um diodo genérico, né? Mas eu posso selecionar um outro tipo de diodo. Eu posso querer usar, por exemplo, aqui
um diodo Zener. Um diodo Zener vamos ver quais são os diodos que eles nos oferecem aqui. Então, aqui tem uma série de diodos, inclusive alguns part numbers aqui já vêm, né, prontos para a gente poder utilizar. Acredito que a maioria deles deve ser da Linear. Eu quero pegar um diodo aqui de 3V3 volts. Então, eu botei lá o meu diodo, selecionei ele já colocou o part number aqui para exibir, para a gente poder visualizar qual part number que é, e vou botar para rodar. A partir daqui, a gente consegue observar que ele está grampeando aqui a nossa tensão em 3.3 volts, ele está grampeando em 3.4 ali, está dando uma variaçãozinha, né? Dentro do que é o esperado para ele. Aí o que a gente pode querer fazer? A gente pode querer utilizar um diodo, por exemplo, de 1,8, que não está nessa lista aqui de componentes, né? A gente viu lá que o menor diodo que a gente tinha, o menor diodo Zener, era o de 3V3. Mas pode ser que eu queira utilizar um diodo Zener de 1,8 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou editar o arquivo onde fica salvo todas as informações de componentes. E onde que a gente encontra isso? Esses componentes todos, eles ficam sempre na pasta de... Se vocês fizerem a instalação do LT Spice, vai ficar dentro da pasta do LT Spice na parte lib. Então a gente vai ter lá onde vocês, na pasta de documentos, tá? Não onde está o LT Spice instalado, nos documentos pessoais de vocês lá, ele vai ter as bibliotecas dele. Não é nessa pasta aqui, deve ser nessa aqui então, sub. Também não é nessa aqui, deve ser nessa daqui. Tá nessa aqui, ó. Então dentro da pasta lib e dentro da pasta comp, aliás, CMP, que deve ser, por exemplo, os componentes, né, os componentes padrões, a gente vai ter todos esses caras aqui. Quem são esses caras? Deixa eu organizar por tipo aqui, ó. Então a gente tem um arquivo só para bipolar, um arquivo só para capacitores, um arquivo só para diodo, um arquivo só para indutor, um arquivo só para JFET, para MOSFET, para resistor. Então se a gente vem aqui, por exemplo, no diodo e clica com o botão direito e vamos editar esse cara aqui no nosso querido bloco de notas, né? A gente vai ter, então, aqui toda a lista de diodos que a gente tem disponível para colocar. Se a gente for atrás do nosso diodo Zener, que a gente estava utilizando lá, né? Nosso diodo Zener era esse cara aqui. Vou pegar ele aqui, vou dar um Ctrl C para ganhar tempo aqui. Ctrl F, Ctrl V, Enter. Tá lá, ele achou aqui na minha listinha o diodo Zener de 3V3, né? Então, o nosso diodo BZX, não sei o que lá. Então, eu vou querer adicionar o nosso diodo de 3V3. Então, eu vou simplesmente copiar essa linha. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Eu tenho aqui os meus dois diodos agora copiados iguais, né? Mas, obviamente, a gente quer que um deles seja de 1V8. Então, hoje, a primeira coisa, eu vou mudar o nome dele aqui. Eu nem sei se o part number dele é assim, o de 1V8. Não sei nem se existe esse cara aqui para 1V8. Mas eu vou botar esse cara aqui para 1V8. E vou botar aqui que a tensão de corte dele é 1.8. Vou trocar aqui também esse outro parâmetro para 1.8. E aí eu preciso descobrir esses outros valores aqui. Obviamente a gente não vai ter tempo de fazer isso aqui agora, mas como é que é a dinâmica disso? Basicamente é pegar um datasheet. Vamos lá. Vou pegar um diodo de Zener qualquer aí de 1V8, né? Zener. Diodo Zener individual. Vou pegar lá um diodo Zener de 1V8. Filtrei aqui na DigiKey para pegar um cara que exista, pelo menos, né? Tá lá o nosso diodo aqui, ó. Vou pegar o datasheet dele, vou analisar os parâmetros dele e a partir daí, quem fez as cadeiras de... Eu acho que, se não me engano, a gente vê isso aqui em... eu acho que é dispositivos de processos semicondutores e engenharia de materiais. A gente vê esses parâmetros todos e como que a gente pode calcular eles, né? Então a gente vai calcular, eu acho que, se não me engano, em eletrônica de potência a gente vê também. Então a gente vai calcular os valores desse cara, o nosso RS, lá, nossa resistência interna, e vai substituir aqui, e a partir daí o LT Spice vai fazer a nossa simulação. Eu salvei aqui esse nosso arquivo, nosso standard DIO, que é o nosso arquivo de diodo. Vou minimizar ele aqui. E a partir de agora, eu ainda não posso buscar ele, porque eu preciso pelo menos fechar uma vez o LT Spice
para ele carregar esse cara aqui na lista, porque se a gente for aqui na lista, ele ainda não está. Olha lá, ó. Não está ainda. Então eu vou cancelar aqui, vou fechar o LT Spice, vou salvar nossa simulação, salvar tudo, e vou inicializar de novo o LT Spice. Aqui o nosso LT Spice, vou botar aqui no cantinho, e eu vou pegar lá o nosso arquivo, nosso arquivo que a gente estava trabalhando. Teste SAEP. Ah, não era o teste SAEP. Ah, eu não salvei aquele. Ou salvei? Não salvei. Tudo bem, não tem problema. É um arquivo bem pequeno. Oh, caramba. Teste essa app, vou apagar esse cara. Acho que eu até vou usar esse aqui mesmo de referência. Apaguei aqui. Apaguei esse cara aqui. Vou botar o nosso diodo lá. Peguei. Uma linhazinha ali. Vou deletar esse cara aqui também, porque eu não quero. O diodo pode ser o 5K. Vou deixar o mesmo seno ali. Vou botar para simular para ver se está tudo certo. Meu Vout. E vou botar aqui o lado a lado. Beleza. Vou deletar esses plot planes aqui que eu não quero. Delete plot plane. Beleza, agora eu tenho aqui a minha tensão senoidal. Eu acho que isso aqui era uma tensão senoidal, né? De 2 Hz, que vai até 10 volts. Então, eu estou medindo aqui agora num diodo comum. E ele está mostrando o quê? Está chaveando pelo menos o semiciclo negativo lá em 0,7, mais ou menos, que é como seria um diodo convencional. Mas eu quero pegar o meu diodo Zener lá, né? O meu diodo que a gente acabou de criar. Então, eu vou selecionar, procurar aquele na lista o Zener. Ele deve ter entrado aqui. Vamos organizar pela tensão. Tem que selecionar pelo menos pelo Zener também. Vamos lá. E vamos encontrar o nosso diodo que a gente acabou de criar de 1V8. Opa! Opa, tá lá o nosso diodo, ó. Nosso diodo com part number que a gente acabou de inventar, que é com a tensão de 1V8. Vou botar para rodar e ele tá lá, ó, chaveando lá mais ou menos perto de 1V8, né? Como era o esperado, né? A gente tinha antes o de 3V3, né? Ó, de 3V3. Vai estar chaveando lá perto de 3V3 lá, né? Eu estava mostrando um pouquinho antes, porque a gente estava com o sinal linear. Mas é isso aqui que é o esperado para esse tipo de situação. Bom, isso é uma parte mais simples, né? A gente pegou um parâmetro dali, a gente pode pegar, por exemplo, um MOSFET, transistor PNP. Se a gente pegar um MOSFET aqui, por exemplo, MOSFET, PMOS. PMOS, por exemplo, botar lá, a gente tem a possibilidade de procurar na lista, né, de componentes já que já estão na biblioteca dele. Mas a gente pode querer utilizar aquele nosso tradicional componente que nunca tem nos simuladores, que é o nosso regulador 78L05 ou 7805. Para isso, a gente vai ter que fazer um trabalho um pouco maior. Esses componentes todos, como eu falei, o LT Spice trabalha no modelo de simulação PSpice, que é um tipo de simulação que utiliza arquivos PSpice. E esses arquivos são, na verdade, listas de netlist, na verdade, de como é o funcionamento interno dos componentes. Se a gente quer encontrar um componente que não está na biblioteca do LTSpice, o que a gente precisa fazer é criar esses componentes. Então, muito fácil, a gente vai procurar, a gente vai botar o nome do componente que a gente quer, 7805, por exemplo, e vamos digitar Spice. Qualquer mecanismo de busca, tanto o Google quanto o DuckDuckGo, vão encontrar aí para nós, ou o Bing, né, vão encontrar para nós algumas coisas. Por exemplo, nesse fórum está sendo falado lá, alguém está procurando pelo o LM7805, né? Vamos dar uma olhada aqui o que eles encontraram. Tem esse outro software, PSpice, que promete vir já com ele, eu não uso ele. Vamos pegar esse cara aqui também. Vamos dar uma olhada nesse fórum aqui que também é bem útil. E aí o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar pessoas que estão querendo fazer esses componentes, ou a gente pode encontrar
modelos PSpice de próprios fabricantes. Por exemplo, estas não, né? A Texas, que disponibiliza para alguns componentes os modelos. Tá aqui um TLP aqui, que o 187, se não me engano, tem. Esse é Toshiba, não é Texas. Ó, eu vou lá no próprio fabricante mesmo e vou tentar encontrar aqui um modelo de simulação. Aqui ele pode disponibilizar tanto os datasheets quanto outros modelos. Aqui ele está mostrando o modelo PSpice para esse componente. Então eu vou lá, vou baixar, vou aceitar um termo de contrato deles lá, né? Esse é o melhor lugar que tem para a gente pegar o método de funcionamento do componente. É no próprio fabricante mesmo, que é quem desenvolveu esse componente. Então, para a gente garantir o funcionamento correto, a gente tem que pegar diretamente do fabricante. Mas, eventualmente, não vai ter, né? Por exemplo, o 7805 é um componente que já tá dobrando o cabo da Boa Esperança aí já, por mais que a gente use bastante eles mesmo, né? Ele é um cara não muito eficiente, quem é muito antigo, ninguém usa mais esse cara para atualizar a documentação. Então ninguém vai fazer, o fabricante não vai fazer o arquivo de simulação dele. Então, às vezes a gente tem que encontrar esse cara na mão mesmo, né? Por exemplo, esse cara aqui, ó, esse USpice, ele está disponibilizando aqui perante um login, né? Que a gente pode fazer o download desse regulador 7805 com esse diagrama de blocos interno. Então, é bem interessante, ó, a gente pode utilizar esse cara. Ou a gente pode pegar esse aqui, por exemplo, ó, que está disponibilizando para nós, ó, um arquivo de texto que tem toda a simulação do 7805. Inclusive, acho que esse aqui bota o 78L05. Depende do que a gente vai querer fazer. Eu vou pegar esse mais bagaceiro aqui mesmo, porque o mote aqui é a gente testar como funciona essa dinâmica. Mas basicamente a gente vai ter um arquivo de texto, que é um arquivo pode ser um TXT, pode ser qualquer tipo de arquivo, né, que contenha dentro dele o netlist de simulação. Esse netlist de simulação, ele normalmente é nesse formato aqui, né? Então a gente tem lá uns comentários separados por asterisco e a gente tem também o nome do componente. Então vamos lá, vamos pegar esse cara aqui dentro do LT Spice e vamos criar o nosso componente. Eu vou pegar aquele netlist que eu baixei lá, Open, tá na área de trabalho, vou selecionar aqui para abrir todos os tipos de arquivo, vou procurar pelo meu... já estava em downloads, né? Meu 7805, bem bagaceirinho. Ó, tá lá o nosso regulador 7805, ele está mostrando aqui como é que é a estrutura dele, né? Todas as nets que foram utilizadas para fazer esse cara. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente dar 2 cliques em cima do nome dele, né? Onde aparece esse subcircuit. Então a gente tem essa parte aqui, ó, desse cara, ou esse aqui. Aqui dá para ver que ele inicia e finaliza aqui, ó. Isso é bem simples, ó. Ou a gente pode pegar esse aqui, que é um pouco mais complexo, o 78L05, que já tem alguns transistores dentro. Tem mais um outro modelo aqui, ó, que é um outro cara, tá vendo? Termina aqui e é isso. Então, eu vou escolher um desses caras aqui e vou simular. Qual que eu tenho que usar? Eu tenho que utilizar o que mais se aproxima do meu modelo real. E isso eu vou ter que fazer um pouco mais, né? Vou ter que ir um pouco mais na engenharia aí e descobrir isso daí. Então, se eu clicar com o botão, selecionar o nome do componente, clicar com o botão direito e for em Create Symbol, ele vai exatamente criar um símbolo para esse componente. Ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que está criando um componente de 3 portas, ó, que possui exatamente essas portas ficam aqui ao lado do nome do componente. Então, beleza, criei o componente de 3 portas. E agora eu tenho o quê? Eu tenho essa outra. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui lado a lado. Vamos fechar isso daqui. Vamos botar isso daqui aqui. E vamos botar esse cara aqui para cá. Ó, a gente tem no nosso netlist aqui exatamente esses pinos aqui. O que são esses pinos aqui? São os pinos de entrada, ajuste e saída. Então, o pino 1 vai ser o nosso pino de entrada. Eu vou pegar ele aqui e vou posicionar ele aqui num lugarzinho legal. Vou botar o pino 3 aqui
lá, vou botar o pino 2 aqui embaixo, né? E o pino 3 aqui, que é o nosso pino de saída. Vou deletar esse cara aqui, porque ele não vai nos ajudar. Vou pegar um novo quadradinho e vou fazer aqui o nosso novo quadradinho em cima desse componente. Ah, tá meio torto aí, mas tá tudo certo. Vou posicionar esse cara aqui para cima. Então ficou lá o nosso nome do componente. Vou colocar esse cara aqui para o lado, só para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente tem a entrada, o pino de ajuste e a saída. Beleza, vou salvar esse cara aqui e posso fechar. A partir daqui, a gente vai abrir de novo o nosso esquema e eu vou querer agora então utilizar, vou deletar esse meu componente que eu criei aqui, vou deletar esse cara aqui também, esse aqui não me interessa mais, esse aqui não me interessa, e vou procurar na biblioteca o nosso componente que a gente acabou de criar. Vou digitar 78 e ele já está marcando para nós aqui um 78, ó, que é exatamente o componente que a gente criou e deixou na pasta Documents, que estava lá no LT Spice. Então, dentro dessa pasta, deixa eu abrir o caminho inteiro aqui, ó, dentro da pasta lib, sim, ele gerou esse nosso componente e eu vou selecionar ele aqui agora. Peguei ele, botei aqui no nosso esquema elétrico, vou ligar ele aqui nos pinos de entrada, o pino de GND e o nosso na saída vamos botar aqui um resistorzinho aí de 5 ohms. Vamos ver se vai dar o que ele promete de corrente. Beleza. A partir daqui eu posso rodar a simulação. Vou pegar só esse cara aqui. Aí ele tem que deletar esses plot planes. Delete. Delete. Vamos organizar isso aqui direitinho. E aqui está dando a nossa tensão de saída. Nós estamos utilizando aqui um sinal senoidal na entrada, né? Então vamos mudar esse nosso sinal aqui e vamos botar uma fonte comum, né? Com um valor DC de 30 volts. Como se a gente tivesse 30 volts na cara do nosso regulador. E não funcionou. Por quê? Vamos ver por que não funcionou. 5 segundos, potenciômetro. Talvez a gente tenha invertido os pinos, tá? Ou talvez o nosso modelo ali não esteja pegando de outro lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara de novo. Eu até não tinha usado isso aqui, eu nem tinha visto isso. Nosso componente lá. Vamos pegar o nosso download lá que a gente pegou. E vou pegar esse primeiro aqui, ó. Vamos criar daqui, create symbol. Sim. Mas também pode ser que a corrente dele não esteja suportando, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente botou 5, né? Vou botar aqui 5K. Que é o 78L05. A corrente dele, se não me engano, é menor. Ah, tá aí, ó. Ó, agora ele tá dando uma variação aí em um segundo, né? Ele tá dando uma variação de 0, alguma coisa volts. Vou aumentar o nosso tempo de simulação aqui. Para 2 segundos. Aí vai dar essa variação bem pouco aqui. Vamos pegar aqui um outro sinal de referência. A entrada, ó. Se a gente tem a nossa entrada, a nossa saída está lá em 5 volts normalmente. Bom, a gente fez basicamente a edição, a criação de um componente, né? Diretamente daqui, mas a gente pode também criar um componente. A gente ficou meio apertado no horário, mas eu vou pelo menos explicar o que seria o processo aqui para a gente poder, para vocês poderem ter um entendimento disso, né? Vou pegar aqui um esquemático. Eu acho que era esse daqui. Não, caramba, não é esse aqui não. Aqui. Se a gente analisar esse netlist, a gente vai ver o quê? A gente vai ver exatamente que a estrutura de montagem desses componentes, ela segue um padrão, que é a gente define o tipo de circuito, coloca o nome do nosso componente, coloca todos os pinos que ele tem e automaticamente esses pinos agora eles são uma net. Se a gente analisar essa parte aqui de baixo de montagem, a gente vai ter sempre a distribuição de componentes, né? Por exemplo, aqui nós temos um transistor 6
onde o pino 1 dele está ligado no NET 23, que aí é um nome que foi definido, né? Aqui a gente tem que usar um pouco mais de imaginação para definir esses nomes, né? De repente rascunhar, desenhar num papel e ver exatamente qual vai ser a numeração de todos os nets. A gente pode botar um nome também aqui, não precisa ser necessariamente números, mas os números eles facilitam porque ficam menores, né? A gente pode desenhar todo o nosso circuito e depois gerar, colocar esses parâmetros. Aqui, além de colocar o valor do componente, ele definiu um transistor QNPN, que ele está justamente pegando o modelo do nosso QNPN aqui de baixo, ó. Então, a gente é como se a gente colocasse todos os nossos componentes e aí a gente bota um nome para ele, um rótulo para ele, né? Que é NPN, e aqui embaixo a gente importa para qual modelo daquele NPN que a gente está buscando. Ó. Por exemplo, aqui foi colocado um NPN genérico com esses parâmetros aqui de parâmetros internos, né? O NPN, o PNP, o Zener, foi colocado todos os parâmetros definidos manualmente. E aqui a gente fecha o componente. Então, tudo que a gente precisa fazer é colocar, talvez dê um pouco de trabalho para gerar esse netlist aqui, né? Mas a gente consegue fazer na hora do aperto, que tem que fazer um componente que não existe na biblioteca, a gente pode utilizar esse cara para a gente estar tá editando aí. Bom, eu tenho 3 minutos sobrando aqui, que seria o fechamento da nossa atividade. Eu vou deixar aberto para também não ficar ocupando o tempo inteiro falando sem ninguém falar. E se alguém quiser fazer algum comentário ou tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado aqui, vou deixar aberto aí. Mas a gente pode estender um pouquinho mais se alguém precisar e quiser falar alguma coisa. Eu acho que talvez eu tenha matado todo mundo de tédio aí na atividade. Mas eu precisava mesmo ter esse guia, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar o pessoal que está começando ali a utilizar os simuladores e até quem já está utilizando há mais tempo, fazer aí algum tipo de simulação um pouco mais especializada ou melhorar a sua simulação para os seus trabalhos aí. É isso, pessoal? Muito bacana, Humberto. Parabéns, cara. Ô, professor, tá ainda? Não foi dormir ainda, professor? Não, tô aqui prestando atenção, cara. Agora eu estou provando do meu próprio remédio aqui, né? Mas viu só? A gente tem que falar e tem que esperar que alguém esteja vivo aí, né? Viu? É difícil falar com bolinhas, né? É complicado, é complicado. Viu? Mas eu espero que tenha sido útil aí para quem está utilizando as ferramentas e possa ter sido esclarecedor para alguns aí. Ah, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Tem futuro, hein, guri? Ó, vamos ver, isso, espera-se, né, professor? Estamos trabalhando para isso. Não, muito bem. Então tá. Obrigado a todos, obrigado, professor, por ter iniciado a gravação. Pode fechar para nós aí depois. Acho que eu mesmo posso parar, né? Vou parar aqui. Pode sim.